Você não acha que o Neymar tinha que... Na minha opinião, ele tinha que jogar lá na frente. Ele estava jogando um pouco mais recuado. Talvez. Estão formando o time. O time do Santos está sendo formado. É um time... Ele vai apanhar muito onde ele tá jogando. Mas você vê, todos os jogos, os caras batem demais. Por isso. Ele vai apanhar muito onde ele tá jogando. O Neymar apanhou a vida inteira. Então, aí ele se prejudica. E parece, mas é o jeito dele jogar, o jeito de ser. Você só para um cara desse ou na bala ou na porrada. É verdade, Fernandinho. Você só para um cara como o Neymar ou na bala ou na porrada. Ontem ele não apanhou. Tem jeito, cara. Difícil um zagueiro que marca ele. Como o Pelé tinha como era o nome dele? Que jogava no São Paulo, falavam que era o maior marcador do Pelé, Roberto Dias, que era o cara que marcava, que parava o Pelé. O Luiz Carlos do Corinthians falavam que marcava bem o Pelé. Tem caras que não dá pra parar. Quem para o Messi? O Robozão. É difícil parar esses caras. Então o Neymar é só na bala e na porrada. E a vida inteira dele foi isso. Mas agora, nessa volta dele, pô, os caras estão se revezando pra bater no mesmo. Eu acho que a gente tem que esperar, a gente tem que torcer e ser feliz de ter um cara como ele, que é brasileiro. O brasileiro parece que tem vergonha ou não consegue conviver com o sucesso de outro brasileiro. Você acredita Isso eu concordo plenamente. Você acredita que vai ser um sucesso esse retorno dele aqui pro Brasil? Não que você tá torcendo. Não sei. O que você acha? Eu não sei. Clinicamente eu não tenho informações de como ele vai ser. Ele, mesmo arrebentado nesse momento que ele tá, ele joga mais do que muitos dos nossos melhores jogadores. Eu só vi o que ele fez ontem. Mas ele precisa de um time. Ele deu um chapéu Ele deu um chapéu no lugar. Ele precisa de um time deu uma caneta também. com elástico, não sei quem lá, meu Deus. Ele joga muito, cara. Mas vai precisar de um time. O Santos tá montando um time legal. A frente não é ruim. Se pôr Soteldo, o Tiquinho, o Guilherme, que joga muito. É o pior time que o Neymar já jogou na vida, coitado. Talvez. É a defesa. Mas aí não tem a menor dúvida. Aí vem lá o Zé Rafael, quando voltar. É. Cara, o Santos pode ter um time, mas precisa de mais. Não dá pra... Porque é aquela história. Qual foi o grande problema do Neymar na seleção brasileira? Depois de 2006, a gente teve seleção brasileira de um diferente só. 2006 tinha Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho. Tinha mais. Não, 2010 já não tinha. Já não tinha. Então, já não tinha. Ele já foi a última, foi a transição de 2006. A Copa de 2010 não tinha porque não levaram ele e o Ganso. O Dunga não levou. Eu também achei isso a maior E no cagada. começo, Cagada. eu achava que o Ganso ia jogar muito mais do que o Neymar. Mas o Ganso tá... Os problemas que o Neymar tem físicos e de joelho hoje, o Ganso O tinha lá Ganso com atrás. 20 anos já tinha 3 cirurgias no Já tinha 3 joelho. cirurgias. Mas, ó, Inclusive, a gente torce aí pela recuperação do tá pronto passando do... por um É um problema craque, de cracaço. avaliação clínica. Mas, ó, poucos jogaram como o Ganso. Na época atual, não tem nenhum meia como ele. E não tem nenhum cara como o Neymar. Então, aí veio a Copa de 2010 aqui no Brasil. 14. A de 14 aqui no Brasil. Era o Neymar e mais 12. Era ele, Todo o mundo Oscar, o Hulk, São e o caras, Fred. São caras diferentes? Não. São ótimos jogadores, mas não são O diferentes. Hulk é melhor hoje do que... Na minha opinião, ele é melhor hoje do que... Concordo. Mas não estou Plenamente. dizendo que esses caras são ruins, mas É. eles não são extra série. Não são. 2014. Tomou aquela joelhada do cara, quase ficou aleijado, o Neymar. Aquilo foi... Naquilo, Incrível, né? criminoso. Aí vem 2018. Metatarso quebrado, o pé lá, no cantinho do pé lá. Questionam a recuperação dele. Mas a seleção brasileira de 2018 era excepcional. Mesma Não, coisa era de a mesma 14. coisa. Tinham bons jogadores Era e ele, só um fora Felipe de série. Coutinho, Gabriel Felipe Jesus. Coutinho. Meu Deus. Que o cara que jogou bem. Aí a gente vem 2022. Na primeira partida, num lance que nem foi falta, o pé dele virou um pão. Os caras se mataram lá na fisioterapia, ele se dedicou, voltou no jogo, jogou o jogo contra a Croácia, aquela loucura, fez o gol. Porra, cara, a gente, em vez de segurar o jogo, a gente vai querer fazer o segundo. Então, o que que acontece? Seleção brasileira sempre foi uns 3, 4 fora de séries. 58 foi assim, 62 foi assim, 70 foi assim. Uma das maiores injustiças do futebol brasileiro, a seleção de 94, que foi a mudança do paradigma, que perceberam que a gente tinha uma boa seleção, mas não tinham grandes jogadores individualmente, à exceção do Romário, que era muito diferente. Mas a gente tinha uma seleção de ótimos jogadores, e até hoje ela não é reconhecida como uma grande seleção. E era, hein? Não é. E era. Mas não é, o povo não aceita, não bate palma É pra porque o esses caras. meio-campo era burocrático. Era engessado. Foi a transição. É. A Copa de 70 acabou com o romantismo no futebol, foi o último.
Último Não, time 82, romântico. né? Acho que 70. 82 era boa, mas de 70 era... A de 82, eu digo com vitória. A de 82 era uma baita seleção, mas eu acho que não era melhor que a de 70. Mas era a acho. melhor da Copa, né? Não, sim, perder 82, 86 é uma coisa que a gente difícil de aceitar. Como perder 50 em casa. Mas ali, na Copa de 94, 70 foi o final da era romântica do futebol, que os europeus começaram a inventar um jeito de tentar ganhar da gente. E criaram toda essa E disciplina conseguiram. tática. Né? Conseguiram. Mas aí entra um lado histórico-cultural que a gente pode abordar aqui. É um papo até meio chato, mas a gente pode abordar aqui. A seleção de 94 foi quando o Parreira percebeu que a gente começou a transição de começar a jogar como europeu. Porque só a gente, na individualidade, a gente não tinha tantos caras diferentes. A gente precisava jogar de uma maneira que encarasse os caras. Por que o europeu melhorou muito? Sempre teve essa capacidade técnica de avaliação de jogo, de teoria, e eles tiveram um boom que demorou 2 ou 3 gerações, que foi a miscigenação. A imigração na Europa transformou o jogador europeu. Muitos jogadores... Meio num jogador brasileiro. Principalmente na França, né? Muitos jogadores africanos que têm um biotipo diferente. Todo mundo falava que o europeu era cintura de ovo. O cara era grandão, não sabia jogar. Você tem jogadores grandes, fortes, que sabem jogar. Então a miscigenação cultural, étnica na Europa transformou o jogador europeu. Aproximou ele mais do jogador sul-americano, com uma disciplina e um estudo da teoria, da tática do futebol que a gente não tem. Então eles são muito fortes, porque eles estão aliando essas duas coisas. A gente não consegue ter essa leitura tática, disciplina, por causa da natureza do nosso povo, e a gente deixou de ser aquele responsável, aquele reverente, a gente deixou o nosso instinto de lado. Então a gente tem muitas situações que jogam contra o futebol brasileiro. Então é uma discussão assim meio teórica, meio maluca, mas é que ela não pode, ela não pode ficar, não pode, a gente não pode, porque o futebol ele é muito simples, mas ele não pode ser raso a discussão. Você não pode achar que é só tocar a bola, fazer gol, não é, tem muita coisa em jogo. Sem eu fui dúvida, ver o Palmeiras e Chelsea, eu fui trabalhar na final lá. Cara, se olhava o tamanho dos ingleses, eram todos grandes, altos, e sabiam jogar bola. Você viu o Dudu marcando os caras? Os zagueiros brasileiros eram menores que os jogadores mais baixos. Mas o Corinthians pegou o Chelsea. Pegou o Chelsea grandão. E Jorge Henrique ali com meio metro fez fumaça. Mas você vê, é uma coisa é uma coisa diferente. Mas foi uma excepcionalidade, porque o Corinthians jogou muito, vinha jogando muito. Pô, Libertadores invicto. Aí foi pro Mundial como um patinho feio. E aí entrou muito talento da gente. Então o nosso caminho hoje é ausência de caminho. A gente não sabe para que lado vai, cara. Se nós vamos continuar tentando copiar o europeu, se a gente vai voltar a ser o que a gente era, e tem um agravante, cara. O Campeonato Brasileiro, o ano passado, tinha 1.300 jogadores inscritos na Série A. 15% eram estrangeiros. Já deve ter aumentado. E todo estrangeiro vem aqui e deita, joga tranquilo. Mas qual que é o problema? A roda do negócio futebol está muito mais forte do que a preocupação com o futebol. A formação do jogador, porque queira ou não queira, não é uma questão de xenofobia, não é nada disso. Vem muito jogador para cá que não é excepcional. Vem porque, oportunidade de negócio, não sei o que lá. Cara, vai acontecer, se a gente não abrir o olho, o que aconteceu com a Itália, que ficou fora 2 Copas do Mundo. Com a Holanda. Por quê? O campeonato italiano tinha time, na época que a Bani transmitia, que eram 11 estrangeiros. Não tinha um italiano no time, velho. A Holanda tem muitos campeonatos, porque a Alemanha é forte. Não joga tanto estrangeiro. Jogam descendentes que nasceram de origem estrangeira, mas que nasceram na Alemanha. Você não vê tanto estrangeiro no futebol alemão. Você vê que a Inglaterra sofre com isso. A seleção da Inglaterra é uma piada. Mas é isso, é a formação. E esse buraco que a gente está criando, a gente vai levar 2, 3 gerações para sair. E é o que você falou do Neymar. Não tem nenhum sucessor, né? Não tem. É o melhorzinho o Estevão agora que apareceu aí, que tem um jeito brasileiro de jogar. Mas assim, o Estevão não tá na mesma prateleira. Como eu concordo. O Hendrick não tá. Também não. Como o Vinícius Júnior não tá. Também não. O Rodrigo, que é bom jogador, também não tá. Concordo plenamente, Fernandinho. O menino que joga no Chelsea lá, o baixinho, Savinho.
o Rafinha, City, né? são excelentes, são excelentes jogadores, mas não são fora Não de tem. série. Sucessor do Não tem, Neymar. não tem. Não tem. E aí a gente bate no Neymar o dia inteiro, velho. Inclusive,